Boa noite a todas e todos aqui presentes no nosso mini curso de Python. Estamos aqui dando início às atividades do segundo dia do nosso simpósio de tecnologia da informação da UEG. Então, todos sejam muito bem-vindos e eu vou passar aqui a palavra para o Luan, que vai ser o nosso professor aqui do nosso mini curso de Python. Luan, é com você, muito obrigada, vai ser uma oportunidade muito boa para a gente poder aprender um pouco mais sobre Python. Fica aí. Muito boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, eu que agradeço, fico muito feliz por estar compartilhando com ele. Eu vou aqui começar a apresentação. Só um instante. Conseguem ver a minha imagem? Alguém pode me dar um feedback? Sim, estamos vendo a sua apresentação. Ok. Muito obrigado. Eu queria saber, primeiramente, se quem está assistindo esse mini curso que vai ser ministrado por mim, se já tem algum conhecimento prévio em programação, ou é a primeira experiência com programação? Se puder colocar aí no chat para mim, ficaria muito feliz. Bacana, Fernando. Só um instante. Comecei a apresentação aqui e esqueci de sair da outra tela. Ok, mas pelo que eu tô vendo aqui, a maioria de quem está assistindo esse mini curso é de ciência de informação e deve ter uma intimidade, pelo menos, com a linguagem de programação C ou com lógica de programação. Muito bem. Esse mini curso de Python, né? Vamos primeiro falar um pouco sobre mim. Eu sou docente da Universidade de Goiás. Faço curso também, né? Me chamo Luan Leite Leão, estou no 7º período, e aqui embaixo tem meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato para tirar alguma dúvida. Ok. Vamos começar aqui com a introdução, né? Esse curso, esse mini curso, ele visa eu ensinar o básico de Python, né? Nada assim muito complexo, até porque a gente tem menos de 2 horas para isso. Então, e com isso, eu quero instigar vocês que está assistindo esse mini curso a estudar essa linguagem, né? E esse mini curso, ele não possui pré-requisitos, né? Apesar de ter alguma experiência com lógica de programação é algo desejável, né? E Python é uma linguagem simples, né? E muito poderosa. E a gente vai ver isso. Então, né? Vocês que estão começando essa jornada, ou até quem, né, já conhece algumas linguagens de programação, se depara, né, com uma nova linguagem, um novo framework, isso sempre tem, né? Então, eu quero falar, quem não conhece Python, né, eu quero falar os motivos por que você deveria estudar Python, né, por que você deveria conhecer Python. Então, o primeiro motivo, né, porque Python é popular. Não adianta, né, você achar uma linguagem interessante, legal, se ela não é usada, né? Então, aqui nós temos essa estatística aqui do GitHub, que é um dos repositórios mais populares que nós temos aí, e é de 2020. Tem até o link aqui.
nós podemos ver que o Python está aqui no segundo lugar, só perdendo por JavaScript. Então, esse seria o primeiro motivo para a gente estudar Python. Python é uma linguagem muito popular. E outro motivo que particularmente me chamou muita atenção também quando eu comecei a estudar Python foi porque a forma que ele é simples e produtivo. Aqui nós temos um exemplo da linguagem Java. Alguém já deve ter estudado Java, né? A gente vê Java lá em Programação 1. Mas olha só, o tanto de coisa que eu tenho que fazer para dar um simples Hello World, para só mostrar algo na tela. Eu tenho que criar uma classe, fazer um método main, e dentro desse método main poder chamar aqui um print, né? Uma saída. E aqui nós temos a nossa linguagem de programação C, bem parecida, importa a biblioteca, a função principal, que é int main, printf, e aqui vem a mensagem e o retorno 0. E quando a gente olha o Python, a gente pode ver que é só print. Hello World. Sem ponto e vírgula, sem chaves. Então, Python ele é simples e produtivo. Isso já conta muito, né? Então, para quem está interessado nessa área de inteligência artificial, Python é uma das linguagens mais utilizadas na área de inteligência artificial, na área de machine learning, processamento de imagens. Python possui diversas bibliotecas e tem também uma comunidade muito forte. A comunidade de Python é excelente, sempre tirando dúvidas das pessoas que estão começando. Existe muito material bom. E Python, ele é utilizado pelos grandes players, né, do nosso mercado, né? A gente tem YouTuber, o Google, Instagram. Temos todos esses. Aí são alguns dos grandes players, mas a gente vê que existe muitas vagas de empregos hoje por aí que utilizam Python. Python ele é utilizado em várias áreas, né? Desde a área de IA, a área de criação de sites. Ele está em vários cenários. Então, deu um problema aqui na minha apresentação. Acho que foi isso daqui. Ok. Opa. Então, gente, eu tenho esse link aqui para quem quiser acompanhar o mini curso. Eu vou passar ele aqui no chat, que ele é um interpretador online de Python. Então, quem quiser participar, né, fazer as coisas aqui comigo, se você tiver alguma dúvida, posta no chat que eu vou estar respondendo. Então, é só abrir. Eu vou abrir ele aqui. Quando a gente abre ele tem essa barra aqui, né? Então, eu vou clicar aqui para deixar ele o mais limpo possível. Eu vou apagar isso daqui. Ok. Já tinha um aqui aberto. Pronto. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, para quem estiver aí acompanhando, né? A gente vai fazer um Hello World, que é um Olá Mundo, né? Tradição de todo mundo que está aprendendo alguma linguagem, né? É sempre bom fazer um Olá Mundo. E o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui a função print, abrir parênteses,
Aspas simples ou aspas duplas, Python aceita os dois tipos. Vou colocar aspas simples e vou colocar aqui hello world. Hello world. E eu venho aqui em cima em run. E eu posso ver aqui a minha saída, hello world. Então, esse é o primeiro passo nosso, né? Fazer uma função que mostra na tela para a gente algo que a gente digitou. E eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Olá, pessoal. Que ele mostra. A função print, ela vai printar para a gente na tela o que a gente passar aqui, o que a gente digitar aqui. E percebam que eu não preciso colocar, se eu tentar fazer isso daqui. Opa, ele está deixando botar ponto e vírgula. Eu não preciso obrigatoriamente colocar ponto e vírgula. Eu só preciso colocar o print. Então, deixa eu voltar para minha apresentação aqui. Então, fizemos o Hello World. Agora, a gente vai passar para os tipos de variáveis. Python, ele tem uma tipagem dinâmica e forte. O que isso significa? Então, eu vou digitar aqui uma variável qualquer, né? var. Pessoal, eu acredito que o Luan deve ter tido uma queda de internet ou de energia. Vamos aguardar uns instantes para ele retomar, tá? Eu vou deixar, inclusive, a gravação, porque ele não permite aqui que a gente pause e retome a gravação, mas ele deve estar retornando à sala. Peço a vocês que não saiam da sala, vamos aguardar ele retornar. Enquanto isso, eu vou passar alguns informes para vocês. No final desse nosso mini curso, precisamente aí às 21 horas e 50 minutos, nós vamos encerrar a atividade do mini curso para que vocês possam retornar para a sala do YouTube, onde está acontecendo a palestra final da noite, para participar do sorteio dos brindes da noite, tá? Então, no final, eu passo aqui o link para vocês poderem fazer o acesso, sair daqui do mini curso e acessar o link do YouTube para participarem dos sorteios, tá? Uma outra coisa também é que eu vou coletar aqui os nomes dos participantes para o certificado. Oi, Luan. Eu estava aqui dando os informes e eu vi que você caiu. Nossa, eu nem vi aqui, eu tô na outra tela e para mim tá apresentando normalmente. Meu Deus. Eu parei em qual... Desculpa. Eu parei em qual parte? Se você quiser abrir sua apresentação e me mostra a tela que você estava, que eu vou me lembrar. O Alexandre disse aqui que você ia definir uma variável. Você tinha escrito 2 linhas de código.
Aqui? Mais Ou para frente aqui? um pouco. Aqui? Eu Aí. estava aqui? Exatamente aí. Ok. Você sabe o que eu tinha falado da última vez? Eu acho que era a questão da definição da variável mesmo. Ah, sim. Ok. Muito obrigado. Então, gente, desculpa aí, acabei caindo aqui. Mas, recapitulando. Em Python, eu não preciso dizer qual é o tipo da minha variável. Se alguém já viu lógica de programação, mesmo que seja lá no início de C, é muito comum a gente ver que você coloca o tipo da variável, né? O tipo e o nome da variável. Em Python, a gente não precisa fazer isso porque Python entende na hora da atribuição, na hora que eu atribuo uma variável, esse igual que quer dizer atribuir, na hora que eu atribuo um valor para essa variável, ele já vai entender qual é o tipo dessa variável. Então, eu não preciso dizer qual é o meu tipo da minha variável. Então, se eu vim aqui tentar rodar o meu programa, ele não vai dar nenhum problema, também não vai mostrar nada, porque eu não coloquei, mas eu podia colocar um print aqui e printar esses valores. Só para a gente ver o que vai sair aqui. Então, olha aqui, nossa saída. Ok. Então, voltamos aqui. Eu estava aqui no tipo, a gente entendeu, né, que Python ele trabalha com tipagem dinâmica, então não preciso informar qual é o tipo da minha variável que eu estou atribuindo o valor, né? Então nós vamos para o primeiro tipo de variável, que é string. Então, o que é string? String são cadeias de caracteres, né? Por exemplo, um tipo de opa, um tipo de string seria, deixa eu apagar aqui. Isso daqui é um string. Oi, meu nome é Luan. Então, o que é um string? String é um conjunto, é uma cadeia de caracteres, né? Aí você pergunta, poxa, Luan, o que é um caractere? Caractere é isso daqui. Caractere, ele seria uma letra, algo. Então, a minha string ela é formada por vários caracteres. O O é um caractere, o I é um caractere. Esse espaço que está aqui é um caractere. M é um caractere. Então, essa cadeia, esse conjunto de caracteres forma-se um string. Mesmo se eu colocasse um número aqui, 1, 2, 3, é um caractere. Porque está entre... E também, né, se você for declarar um string, você tem que colocar entre aspas simples ou aspas duplas. Eu vou colocar simples aqui. Minha altura acho que é 1,70 m, sei. Então, mesmo que eu tenha aqui um número decimal, ele ainda é um string. E vamos falar um pouco sobre padronização, né? O Python, ele tem um tipo de padronização para variáveis que se chama... É tudo em letras minúsculas, então se eu for colocar var de variável, se fosse colocar variável idade, eu teria que separar a próxima palavra com underline, vou colocar idade. Idade, vou colocar aqui 22. Então, o Python, ele tem esse padrão. Não quer dizer que você tenha que usar esse padrão,
mas é o padrão que a comunidade, até o próprio Python adota. Então, a maioria dos códigos que você for ver aí em Python, ele vai ter esse formato. Ele separa as palavras por underline. Então, tá. Então, eu vou colocar aqui var. Vou criar uma variável aqui sobre mim. Então, sobre mim. Meu nome é Luan e eu estou no 7º período de SI. Então, fiz a atribuição à minha variável, agora eu vou dar um print aqui sobre mim, nome da minha variável. Run. Vemos que nós temos a saída aqui. O próximo passo que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. A gente sabe que no mundo da programação, né, nada é estático, né? E é sempre bom a gente aproveitar os nossos códigos. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é formatação de string. Eu tenho aqui, meu nome é Luan. Só que poderia ser qualquer outra pessoa, né? Poderia ser, sei lá, Rafael, Lucas, Laerte. A pessoa poderia estar em qualquer período, né? E ela também poderia estar cursando qualquer outro curso. Então, como eu vou fazer isso? Como eu vou deixar esses campos aqui para serem meio que preenchidos, formatados. Então, eu vou criar aqui primeiro uma variável chamada nome e vou colocar o nome dele de Lucas. E vou criar uma variável chamada período e vou colocar, sei lá, terceiro período. Vou colocar aqui, lembrando que isso aqui é uma string, né? Ou caractere, no caso aqui. E eu vou fazer uma variável chamada curso. E o curso vai ser... Vou deixar aqui padronizado, né? E o curso vai ser... Deixa eu ver aqui, um curso. Esse cara... Sistema de informação, né? Vamos representar a gente. Sistemas de informação, SI. Então, como é que eu vou fazer para representar essas minhas informações aqui nessa minha string? Bem, há duas formas, né? Eu acredito que há mais de duas formas, mas vou mostrar duas formas aqui para você. A primeira forma é concatenando a string. Então, eu venho aqui, concatenar significa juntar. Eu venho aqui, e onde tem Luan, seria interessante que tivesse um nome qualquer. Então, eu vou colocar mais para concatenar, que ele vai meio que somar essas duas strings, vai concatenar. Eu vou colocar aqui nome, minha variável nome. Vou dar um espaço aqui e vou dar um espaço aqui. Vamos ver como é que fica. Olha aqui, meu nome é Lucas. E eu poderia colocar qualquer outra coisa aqui. Deixa eu colocar... João. Se eu rodar, meu nome é João. Legal, bom demais. Então, eu dividi a minha string em pedaços. Aqui eu tenho meu nome. Esse mais aqui, ele tem um sentido de concatenar, de juntar. Ele vai juntar essa string que está aqui com essa outra string aqui. Esse mais. E de semelhante forma, eu vou fazer com os outros aqui também, né? Eu vou chegar aqui, fechar essa string, colocar um mais, colocar outro mais aqui. E aqui eu vou botar o período. E de semelhante forma, eu também vou fazer aqui.
mesma coisa. Eu vou colocar aqui o curso e apagar. Então, meu nome é João, eu estou no terceiro período de SI. Então, essa é uma das formas que nós temos de formatar a nossa string. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar no chat que eu estou lendo aqui. Então, essa daqui é a nossa primeira forma. Em Python, para eu escrever um comentário, eu tenho que colocar esse jogo da velha aqui. Então, primeira forma de formatar string. Então, esse aqui é o meu comentário. Então, esse aqui é a minha primeira forma. Então, nós vamos agora para a nossa segunda forma ou maneira, né? A segunda maneira é o seguinte. Eu vou digitar aqui essa variável, vou usar essa variável de novo, eu vou atribuir outro valor para ela. Eu vou copiar isso daqui. Opa. E vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui também, né? Nos lugares que eu teria que colocar uma variável, eu vou colocar abre e fecha parênteses. E também eu vou colocar abre e fecha. E aqui também eu vou fazer isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que aqui, neste local, vai ser inserido alguma informação. Eu venho aqui e coloco o ponto format. E aqui no format, eu vou dizer quais são o que eu quero inserir ali. Então, vou colocar nome, vírgula, período, vírgula, curso. O que ele vai fazer? Então, no primeiro aqui vai vir um nome, no segundo aqui vai vir um período, no terceiro vai vir um curso. Olha só. Aqui nós temos a saída. Gente, eu queria perguntar para vocês se vocês estão conseguindo ver o resultado da saída, se está legível o código que eu estou digitando. Tem como vocês dar um retorno aí no chat para mim? Ok. Muito obrigado, Dudu. Então, essas são as duas formas que a gente tem de formatar string, que é muito importante, um momento a gente vai precisar formatar string. E também declarar strings. A gente viu aqui que a gente não precisou, né, dizer que é um string. Quando eu estou usando ela, né, quando eu vou executar o programa, o Python já entende que é um string. Ok? Então, nós vamos dar continuidade aqui, né? A gente já viu sobre strings, né? E como formata. Agora, nós vamos partir para outro tipo de variável, que é inteiro. Inteiro. Tá aqui, inteiro. Inteiros são todos os números naturais, né? De zero a infinito, né? Não é número quebrado, é um número inteiro. E eu posso vir aqui e colocar um print var underline inteiro. Simples assim. Como? Aí, como a gente faz para descobrir, né? Qual é o tipo dessa variável, né? A gente sabe quando a gente atribui aqui var string e coloca meu nome. A gente que está digitando, a gente sabe quais valores são esses. Mas como é que a gente faz para saber
se o que eu estou digitando aqui tem esse tipo. Existe uma função chamada type. O nome é bem subjetivo. Type é tipo. E eu venho aqui e coloco a minha variável nessa função, e ele vai retornar para mim qual é o tipo dessa variável. Ele não retornou nada, né, porque eu não mandei mostrar. Então, eu tenho que colocar aqui um print. Então, ele está dizendo para mim que essa variável aqui, ele é do tipo string. Ele está dizendo... ele está dizendo aqui classe, por quê? Eu estou dizendo variável, mas tudo em Python é um objeto, tudo em Python são classes. Então, como eu não sei como é um curso básico, eu não posso entrar muito nessas características de orientação a objeto. Mas, fica aí a deixa para quem querer estudar. Mas aqui meu tipo é string. Ok? Então, com essa função type aqui, eu consigo descobrir o tipo da minha variável. E eu posso vir aqui e ver qual é o tipo da minha variável inteira. E ele vai dizer que string e int de inteiro. Ok. Então, é bem simples mesmo a declaração de variáveis, né? Então, nós vamos partir aqui para o próximo, que é o float. Então, float são números decimais. Então, decimal. Então, o que seria o número decimal? Seria 10,80. Todos esses números quebrados, eles são floats, portanto, eles são números decimais. Então, se eu quiser ver o tipo dele, né? Só vim aqui colocar o type e var decimal. A gente vai ver qual é o tipo dele. Aqui, float. Ok. Deixa eu dar um print aqui, né, na minha variável decimal. O que acontece? Pode acontecer de, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo import. Pode acontecer de eu ter variáveis do tipo float, que ele tem vários números após a vírgula. E eu vou aqui rodar. Tá vendo? Ele tem vários números após a vírgula. E então, o que acontece? E eu não quero, né, todos esses números após a vírgula. Então, o que eu faço? Eu posso fazer algo bem simples aqui no meu print, que eu coloco porcentagem, ponto, 2, aqui, porcentagem, decimal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou pegar aqui meu exemplo. Será que eu estou offline? Você consegue me ouvir? Perfeitamente.
Luan, sua internet caiu de novo ou você está aí conosco ainda? Acredito que mais uma vez o sinal dele deve ter oscilado e ele deve voltar aí logo em seguida. Vamos aguardar. Bom, enquanto ele não retorna, deixa eu falar aqui uma coisa. Os nomes Vladimir Monteiro e William Pereira não estão, na minha lista aqui de inscritos para o minicurso. Em todo caso, para vocês poderem receber o certificado, nós precisamos que vocês coloquem, por gentileza, no chat o nome completo de vocês para a gente colocar no certificado, tá bom? Vladimir Monteiro e Rodrigo Lucas. São os dois nomes. Obrigado. Vamos aguardar aqui. Vou tentar entrar em contato com o Luan.
Eu acredito que realmente a conexão do Luan caiu e, bom, vamos aguardar, porque nós temos as outras atividades aí que vocês podem participar, mas elas só vão acontecer depois do encerramento aqui do minicurso. Então, vamos aguardar. Eu peço a vocês que não saiam da sala, para a gente não dispersar e eu poder passar as próximas orientações para vocês. Enquanto isso, a gente aguarda. Consegue me ouvir? Ah, você voltou. Que bom. Eu estava aqui já falando com o pessoal da organização do evento. Consegui. Estamos te ouvindo, Luan. Consegue me ouvir? Estamos te ouvindo. Gente, desculpa mesmo, tô tendo. A internet resolve dar problema justamente na hora da apresentação. Isso é inacreditável. Acontece, Luan. Faz Eu parte. vou, eu vou até desligar meu vídeo aqui para. Consegue ver minha apresentação? Sim, estamos vendo. Tá travado? Dá para ouvir direito? Como tá a qualidade? Estamos te ouvindo bem. A imagem da sua apresentação está ok. Ok. Então, vamos caminhar aqui, né? Bem, eu estava falando do float, que são números decimais, e nos números decimais são números com casa após a vírgula, são números quebrados, né? Que não são inteiros. Ok. Como você pode ver, existem várias casas aqui após as vírgulas, né? E às vezes a gente quer delimitar quantas casas nós queremos que apareçam, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Opa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou pegar esse exemplo aqui.
Até o compilador tá dando canseira. Bora pra cá. Então, o que acontece? Quando a gente quer limitar a quantidade de números após a vírgula, a gente tem que fazer isso daqui. Colocar entre aspas, né? Pode ser simples ou dupla, porcentagem, ponto, quantas casas eu quero, e esse F. Poderia ser 1 aqui. E ele já faz o arredondamento. Tem que ter também essa porcentagem e o número decimal. Gente, eu vou estar disponibilizando também o site onde vai ter esse material. Ele vai estar mais... Eu escrevi o material lá e eu vou estar passando no final desse mini curso. Ok? Agora a gente vai para os tipos de variáveis que são chamados booleano. E booleano é um tipo verdadeiro ou falso. Simples assim. Eu posso ter um tipo verdadeiro e ele recebe um tipo true, que é verdadeiro, e falso. False. E vale ressaltar que é com F maiúsculo. E essa variável guarda verdadeiro ou falso. A gente vai ver a utilidade disso mais lá para frente. Ok, então. Agora a gente vai passar para a parte de entrada e saída. Então a gente viu a parte de saída, né? Que é o print, que é a forma como a gente pode mostrar coisas, né, aqui no nosso console. E agora a gente vai ver uma função chamada input. O input, ele lê, essa função aqui, ela lê algo digitado pelo usuário. E esse algo a gente precisa armazenar em alguma variável. Então, eu vou colocar aqui entrada do teclado. Essa é a minha variável, a entrada do teclado, ela vai receber o que vai vir dessa função input aqui. Então, se eu vim aqui agora, e interessante, né, a gente mostrar aqui o que vai sair aqui dessa entrada. Então, rodando aqui, não aconteceu nada, né, porque meu console está esperando aqui que eu digite algo, então vou digitar Luan, e vou apertar Enter. E eu posso ver aqui que embaixo ele mostrou que eu digitei. Então, essa função chamada input, ela vai ler as entradas que foram digitadas no teclado. Ok? E o que acontece? Então, como a gente já viu, né, as variáveis inteiro, né? Vamos fazer aqui um programinha que faz soma. Então, é o seguinte, a gente vai digitar número 1 e número 2. E a gente vai receber aqui as entradas do teclado. Input. Aqui, né, entre esses parênteses, eu posso passar uma string, que é o que vai aparecer para o usuário, o que vai aparecer aqui no nosso terminal quando a gente for digitar algo. Então, eu posso colocar digite um número inteiro.
digite o número inteiro. Eu vou repetir o mesmo aqui embaixo. Vou repetir o mesmo aqui embaixo. Digite o número inteiro. Ok? Então, a gente vai ler duas variáveis, né? E aqui embaixo, eu vou ter uma variável soma, que ela vai pegar esses dois resultados, o número 1, mas o número 2, ele vai fazer essa soma para mim. E aqui embaixo eu quero mostrar essa soma que eu fiz. Soma, né? Então, vamos rodar esse programa. Deixa eu colocar aqui um espaço. Opa, ok. Deixa eu primeiro parar a execução. Deixa eu botar um espaço aqui para não ficar muito colado, né? Ok. Então, digite o número inteiro. Eu vou digitar 20. Dá Enter. Digite o número inteiro, eu vou botar 90. E olha só o resultado da nossa soma aqui, né? Parece que não saiu como a gente esperava, né? A gente esperava que sairia, né, uma soma, mas qual é o problema que aconteceu aqui, gente? Parece que ele pegou o 20 mais o 90 e juntou, né? Parece que ele pegou essas duas coisas aqui e concatenou. Então, para entender primeiro, vamos colocar aqui eu vou comentar isso daqui, eu vou colocar deixa eu colocar a soma aqui. Vamos ver qual é o tipo dessa variável que está aqui, né? Vamos ver qual é o tipo de número 1. Vamos ver qual é o tipo de número 2. E vamos ver qual é o tipo da nossa variável soma. Vou anotar aqui, né? Vou colocar 20 e 90. Opa! Nós podemos perceber aqui, né, que o que ele está lendo, na verdade, é um string. O que a gente queria, né? A gente queria ler inteiro. Mas o que aconteceu, né? O que acontece é que a função input, ela sempre pega tudo que a gente digita como string. Ela não reconhece como eu digitei um número inteiro, como eu digitei um número float. Do jeito que está aqui, ele sempre vai ler string. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um casting, preciso fazer uma conversão. Para fazer essa conversão, eu tenho que aqui dizer, eu quero converter para qual tipo? Eu quero ler inteiro, né? Então, vou colocar int. E colocar tudo isso daqui entre esses parênteses. Então, vamos entender. A função input vai retornar um string. E essa string, ela vai ser convertida para inteiro. A mesma coisa eu vou colocar aqui embaixo. Aqui. E vamos rodar. Tá 20 e 20. Olha só, todas essas minhas variáveis, elas são agora do tipo inteiro. Então, eu vou colocar aqui um print soma agora 10 e 20. Agora sim, ele somou. Então, só recapitulando, há momentos que a gente precisa informar com qual tipo de dado a gente quer trabalhar. Python, ele tem uma interpretação dinâmica, mas ele não vai adivinhar, né? Fulano está trabalhando com inteiro, né? Beleza, agora é inteiro. Não, agora é decimal.
O que eu leio do teclado sempre vai ser string, e depois eu tenho que converter para o tipo. Eu posso ter colocado aqui outros tipos, né, que ele iria reconhecer. Mas, agora a gente vai ver outro conceito bem bacana. Aqui eu estou dizendo que a minha entrada vai ser um inteiro. Mas se por acaso eu queira colocar um float, vou botar aqui, botar aqui 80.90, que isso é um float. Ele está esperando um inteiro, e eu vou colocar um float aqui. Apertar Enter. De cara aqui ele já deu um problema para a gente. Ele fala bem assim, que esse resultado, que essa entrada aqui, esse valor, ele é inválido para o tipo inteiro. Então, ele pegou essa minha entrada aqui e tentou converter para inteiro. Não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque eu informei um float. Está dizendo aqui que o que eu informei ele é inválido para o tipo inteiro. Então, o que eu posso fazer? A gente sabe que tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar nos erros que pode acontecer. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma coisa chamada... antes de eu explicar isso, eu quero falar para vocês que Python, ele é uma linguagem sem chaves, né? E como é que ele reconhece as coisas? Pela indentação. Se eu vim aqui colocar esse espaço aqui fora do lugar e tentar rodar esse programa, ele vai falar bem assim, ele vai dar esse erro para mim. Ele vai dar esse erro para mim porque, como eu não tenho chaves, não tenho ponto e vírgula, ele sempre segue a lógica do final de uma linha, né, e da indentação. Então, para eu conseguir rodar o programa, tem que estar tudo indentado. Tem que estar tudo organizado. Ok. Eu vou aqui agora mostrar o que a gente faz, né, para tratar o erro. Um erro esperado. Então, eu vou colocar aqui try. Try, eu vou colocar try e 2 pontinhos. Eu vou fazer aqui primeiro, depois eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo. Ok. Então, vamos entender isso daqui. O que acontece? Como eu falei, como o Python ele não tem chaves e nem ponto e vírgula, ele trabalha com indentação. Então, se alguém aí já trabalhou com outra linguagem de programação, isso daqui se assemelha muito a isso daqui. Para quem já mexeu com o C, Java, o que acontece? Geralmente, os nossos blocos de códigos, eles são delimitados por colchetes. Em Python, nós delimitamos nossos códigos pela indentação. Então, se eu tenho aqui o try, 2 pontos, quer dizer que eu vou abrir um novo bloco de código. Então, tudo que está um tab, é um tab. Tudo que estiver um tab à frente vai pertencer a esse bloco de código. E aqui acaba o bloco de código do try. E aqui começa o do except. O que vai acontecer aqui? O try, ele vai ver se existe algum erro. Se estourar algum erro, ele não vai mostrar aquela mensagem para a gente, ele vai mostrar uma exceção. E a minha exceção eu coloquei aqui print número inteiro. Vamos
Vou colocar aqui de novo meu 30,90. E agora, se eu tentar colocar 30,90, ele vai dizer para mim, opa, somente número inteiro, números inteiros. Então, aqui no Python, a gente usa indentação para delimitar bloco de códigos. Então, no try, tudo que o exception, ele só vai ser executado, só vai executar esse print sum aqui, caso haja algum erro que quebre a nossa aplicação. Então, se eu tentar colocar aqui 30 e 90, ele vai mostrar para mim o resultado, e não mostrou o exception. O exception, a exceção, só vai acontecer se acontecer algum erro. Ok? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, isso daqui chama casting. Não. Tratamento de erro, né? Que a gente viu lá com try e exception. Agora, a gente vai ver estruturas de controle. Dada uma condição, o que é uma estrutura de controle, né? Dada uma condição, se ela for verdadeira, nós tomamos um caminho. E caso ela seja falsa, nós tomamos outro caminho. Então, a gente tem dois tipos. A gente tem o if e o else. O if é se e o else é o se não. Se é usado para decisões. Se a decisão for verdadeira, tomaremos um caminho. Caso não seja, tomaremos outro. Nós temos um exemplo aqui que é o seguinte. Eu vou para o cinema se eu tiver R$25. Perceba que a condição é só vou se tiver R$25. Então, vamos imaginar aqui, né? E caso, e else, né? Else é usado quando a condição if não for satisfeita. Usando o exemplo da última frase, se eu não tiver R$25, então eu não vou para o cinema, né? Porque eu só vou para o cinema se eu tiver R$25. Então, nós tomamos outro caminho. Vamos ver isso daqui em código. Vamos dizer que valor na carteira. Então, vamos dizer que o valor da minha carteira eu estou com R$100, né? 100.00, tá? Tá generoso. R$100 aqui. E eu quero saber que se com R$100 eu posso ir ou não posso ir para o cinema. Então, aqui eu coloco um if. Dou um espaço e coloco o valor da carteira. O valor que eu tenho na minha carteira. Esse valor que eu tenho na minha carteira, ele é maior, né? Ele é maior que R$25, ele pode ser maior ou igual, né? Tá certo? Eu sempre confundo com esse sinal aqui, mas acredito que tá certo. Ele pode ser maior, se quer dizer que ele é maior, ou igual. Se esse número for maior ou igual a 25, então, é bem legível. O legal de Python também é que ele é bem legível. If, se valor na carteira for maior ou igual a 25, 2 pontos, que eu indico um bloco de código, então, muito importante esse tab aqui. Então, vou botar print aqui. Eu posso ir ao cinema. Caso eu não tenha esse valor, eu coloco aqui um print. Saldo insuficiente. Saldo insuficiente. Então, eu não tenho dinheiro
Não tenho dinheiro para sair. Vamos tentar rodar esse código aqui. Oh, então eu posso ir para o cinema, né? Porque eu tenho R$100 aqui na minha carteira, né? Então eu posso ir. Então o que acontece aqui? Eu tenho um teste aqui. Ele está testando se esse valor é maior ou igual a 25. Caso seja, eu vou executar aqui essa linha de código. E eu poderia ter mais coisas aqui embaixo. Eu poderia, botar para repetir várias vezes aqui este bloco de... Tá vendo? Ele vai executar tudo que estiver aqui. Tudo que tiver um tab. E caso não for, se isso aqui for verdade, ele nem executa o else. O else só é executado se esse teste aqui ele for falso. Então, eu vou colocar que eu tenho aqui R$24 e 99 centavos. E vou rodar, né? Saldo insuficiente, porque eu não tenho R$25, eu tenho R$24,99. 25. Com 25 eu posso ir para o cinema. Então, a gente percebe que o if e else, ele é meio que uma bifurcação, né? Então, se eu tenho 25, eu executo isso. Se eu não tenho, se for falso, então eu vou para outro caminho. Aqui. Então, o if e o else. E a gente tem o seguinte, o else-if. O else-if é o se não se. É um teste if no se não. Então, é nada mais que uma condição no else. Como nós temos esse exemplo aqui. Eu vou para o cinema se eu tiver R$25. Caso eu não tenha, se eu tiver R$15, irei fazer um lanche. Então, seguinte, valor na carteira, R$25. Ou seja, eu tenho que, se ele não tiver R$25, eu boto um else if aqui e coloco outra validação. Valor na carteira é igual, maior que 15, tá zero. Se for verdadeiro, eu vou colocar aqui um print. Vou fazer um lanche. E caso esse teste aqui não seja falso, eu posso colocar outro else aqui. E sempre um tab, né? Para dizer que se esse teste não for passado, se eu não tiver nem R$25, nem R$15, eu vou colocar aqui, eu vou ficar em casa, né? Ficarei em casa mesmo. Então, vamos testar. Como eu tenho R$25, eu posso ir para o cinema. Deixa eu colocar aqui 24,99. 24,99. Vou rodar. Eu posso fazer um lanche, né? Porque eu não tenho R$25, então eu tenho 15 aqui. Então, teoricamente, eu posso fazer um lanche. Eu vou colocar R$12. Então, eu vou ficar em casa, né? Então, o que a gente precisa fixar aqui? Python, ele sempre trabalha com indentação. Se eu vim aqui colocar um espaço fora do lugar, se eu bagunçar essa indentação, essa organização, ele vai me dar um erro. O que pode acontecer também, deixa eu ver se pode acontecer isso daqui. Aí, olha, quando eu boto esses dois pontos aqui, eu estou dizendo que eu vou ter um bloco aqui.
Se eu tirar esse print da organização, ele vai dizer para mim, tá dizendo que não está indentado. Tem um bloco fora do local. Então, eu tenho que vir aqui e voltar. E vai funcionar normalmente. Ok. Deixa eu ver aqui. Lista e dicionários. Lista e dicionários. Vamos começar primeiro com lista. O que é uma lista? Uma lista de nomes. Uma lista nada mais é que uma variável que guarda vários tipos de outras variáveis, né? No caso, o nome aqui, eu vou guardar vários tipos de nome de pessoas. Lucas, Laerte, Luan. Então, aqui eu tenho... Eu poderia aqui também colocar um número, né? 12. Quem já viu, isso aqui é um array list, quem já estudou Java, viu que quando a gente declara uma lista, eu só posso colocar um tipo de dados. Em C também, quando eu declaro um vetor, que não é uma lista, é um vetor, isso aqui é uma lista, ele não deixa eu colocar outro tipo que não seja aquele tipo declarado. Em Python, eu posso misturar os tipos numa lista, que ele aceita numa boa. Rodou aqui. Então, eu vou tirar esse 12 aqui, né, para ficar desorganizado, que é uma lista de nomes. Ok. Se eu quiser resgatar um valor, eu coloco o nome da minha lista entre esses colchetes aqui e eu coloco a posição. Vou colocar 0 aqui. O que acontece? Toda lista, vetor também, ele sempre começa da posição 0. Então, Lucas é 0, Laerte é 1 e Luan é 3. Vou colocar 3 aqui. Se eu tentar colocar 3, ele vai dizer para mim que não existe uma posição 3 na minha lista. Justamente porque ela começa do 0, 1 e 2. Mas se eu vir aqui colocar 2, ele vai mostrar Luan. Ok? Outra coisa bacana também é eu saber o tamanho dessa lista. Então, eu posso colocar aqui len, que é a lista de nomes. E len, ele vai retornar para mim qual é o tamanho dessa minha lista. Então, essa minha lista, ela tem 3 índices, na verdade, né? Ela tem um tamanho de 3 índices. Só que, lembrando, né? Ela começa sempre do 0 até o tamanho dela menos 1. Então, como uma lista, eu posso também adicionar. Eu posso adicionar eu preciso adicionar nomes, né? Como é uma lista de nomes, eu quero adicionar nome. Então, eu coloco a minha variável, ponto, que é, gente? Entende? Opa. Volta aqui. Isso. Eu coloco lista de nomes, ponto, append, e eu coloco o que eu quero inserir. Eu vou colocar aqui um novo nome. Vou colocar... Lola. Legal. E aqui eu vou dar um print na minha lista de nomes. Eu vou mandar rodar. Olha, minha lista aqui. Foi inserida lá no final, Lola. E... Opa.
E eu posso inserir várias outras coisas aqui, né? Seria o nome Levi. E mandar rodar. Que ele vai mostrar para mim, que ele vai inserir. Ok? Então, eu vou mostrar também aqui como a gente faz para... eu sei como a gente faz para resgatar, agora a gente vai fazer como a gente faz para remover. Remover valores de uma lista. Então, eu coloco o nome, a lista de nomes, ponto. Tem duas formas de fazer isso, eu vou mostrar aqui. Remover, primeira forma. A primeira forma é usando esse pop. Pop e o índice que eu quero remover. Se eu colocar só pop, ele vai remover o primeiro índice. Mas eu quero remover em especial o índice 2. Eu venho aqui, depois dou um print na minha lista de nomes para ver se houve alguma alteração. Run. Ok. Então, a gente pode perceber aqui que o índice 2, né, que é Luan, ele foi deletado da nossa função, quer dizer, da nossa lista. Se eu colocar só pop, ele vai remover o último item da lista. Eu confundi com o primeiro, mas ele remove o último item da lista. Levi estava aqui, agora Levi não existe mais. Então, a primeira forma é passando o index. Pode ser que é dado a posição, né? E a segunda forma de remover é passando mesmo o valor da posição. Passando o valor. Então, como é que eu faço fazer isso? Boto aqui minha variável ponto remover. E aqui dentro eu vou colocar o que eu quero remover. Eu vou botar Luan. Deixa eu comentar isso daqui. Opa, não é remover. Me enganei. É remover. É remover, né? Não é remover. Pronto. O que um Rzinho não faz, né? Então, o remover, ele vai remover o que eu passei. Eu passei Luan. Eu poderia passar qualquer outra coisa aqui. Passar Laerte. Nós vemos que Laerte sumiu daqui. Se eu passar algo que não existe, né, logicamente não vai fazer. Ele vai mostrar um erro para a gente. Ele está falando que isso não existe na lista. Então, eu tenho que passar algo válido, né? Luan. Ok. Eu ia falar sobre dicionários, mas como o nosso tempo está um pouco curto, né? Eu tenho que finalizar às 9h50. Eu vou pular para o nosso... Eu irei pular para estrutura de repetição. Para quem se interessar, né? Vai estar lá no site o material completo. Então, o que é uma estrutura de repetição? A partir de uma condição, ou controlador, um trecho de código é repetido até que essa condição seja satisfeita. Então, nós temos aqui um loop, que ele sempre repete um corpo de um código até que seja satisfeito.
Então, nosso primeiro é o while. Então, vamos ver como o nosso while ele vai funcionar aqui em Python. Ok? Eu tenho uma variável auxiliar, vou chamar ela de controladora. Minha controladora, vou dizer que ela começa com 0. O controlador é o que vai controlar o nosso laço de repetição. Então, coloco aqui while, o meu controlador. E esse controlador tem uma condição. Se eu quiser que isso se repita até 10, eu tenho que dizer que esse meu controlador ele tem que ser menor ou igual a 10 para entrar aqui. Caso seja esse valor, ele mostra o valor do meu controlador. Então, só o controlador. E ele vai somar mais um. O que é isso daqui? Isso daqui é o seguinte. Controlador, minha variável inteira começa com 0. Esse mais aqui quer dizer que ele vai incrementar mais um. É a mesma coisa que eu fazer isso daqui. Eu dizer que controlador recebe controlador mais 1. É o que ele tem mais 1. Então, para simplificar, eu deixo assim. E vamos rodar esse código aqui. Opa. Está dizendo que... Assim. Esqueci de... Eu mudei o nome da variável, esqueci de sair alterando onde eu mudei, né? Pronto. Então, a gente consegue ver aqui que o meu controlador começa com 0, ele mostra o valor dele, e ele sempre vai acrescentando mais 1, até o ponto que ele chega a ser 11, e quando ele é 11, ele não é mais menor que 10, ele é maior que 10. Então, eu vou colocar aqui fora desse laço de repetição um print para eu saber qual foi o valor final. Deixa eu colocar aqui outro print para dizer. Final do while. Pronto. Então, o que acontece? A minha variável controladora, a minha condição para que esse trecho de código se repita é que a minha variável controlador seja menor ou igual a 10. Ele vai mostrar primeiro o valor do meu controlador e vai sempre incrementar mais 1. Aí vai chegar um estágio que o controlador vai valer 11. E ele não vai passar nesse teste aqui, porque ele é maior que 10. Então, ele para o laço e executa o que tem embaixo, que é final do while e o valor que o meu controlador ele tá valendo. Então, esse é o while. Então, eu posso aqui, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, eu posso ter uma lista de nomes, né? E essa lista de nomes, ela tem vários nomes aqui. Luan, Lucas e Laerte. E Levi. Se eu quiser, nesse momento, mostrar todos os valores dessa lista, eu teria que fazer um print e colocar lista de nomes
vim aqui colocar as posições que eu quero. E eu teria que dar vários Ctrl+C, Ctrl+V aqui, botar 1, botar 2, botar 3 e rodar, né? E ele ia mostrar para mim todos os nomes da lista. Mas isso não é interessante, né? Porque a gente teria que fazer isso manualmente. E a gente percebe aqui que a gente tem um ciclo de repetição. O que a gente faz? A gente está colocando todas as posições da nossa lista. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que saber o tamanho da lista. A gente viu que para ver o tamanho, a gente tem que usar a função len. E aqui eu vou colocar lista de nomes. E aqui ele vai retornar o valor. Então, com isso daqui, e o meu controlador é claro, né? Começando com 0. Ok. Com isso daqui, olha só o que eu vou fazer. Meu controlador começa com 0. Ele não pode ser maior que o tamanho da lista. E aqui eu coloco lista de nomes e a posição que eu estou. Vamos rodar? Olha só que interessante. Ele mostrou para mim todos os... Ele está mostrando para mim todas as posições da lista. Muito interessante. E agora a gente vai pular para o for, né? Porque o meu tempo já está acabando. Eu vou aproveitar aqui a lista de nomes e vou colocar um for aqui. O for, ele é para. O for recebe uma variável controladora aqui, nome. Essa variável não precisa ser declarada, só precisa ser passada. Em lista de nomes. Para a gente ver aqui o que vai acontecer. Olha só, vamos entender. Bem mais simples, né, do que o while. Eu tenho uma variável controlador, que é nome. O que está fazendo? Para essa variável controladora, ele está pegando essa minha variável controladora e está validando se ela existe nessa lista, né? Que esse nome ele vai passando todas as posições. E quando ele chega no final da posição, quer dizer que ele não existe mais nessa lista. Então, ele sempre vai validando. E ele passa todas as posições. O nome vai atribuindo. É bem parecido com for each, que já viu no Java. E eu tenho aqui também como é que é o nome do treino? Ranger 10. Olha só como é simples. O Ranger, ele vai devolver para mim uma lista uma cadeia de 0 a 10, uma lista de 0 a 10, e eu vou rodar toda essa lista de 0 a 10 com um for. Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Muito obrigado. Peço desculpas pelo nosso tempo, né, que foi um pouco corrido. Eu não pude ouvir muito de vocês, né, interação no chat. E eu vou deixar aqui para vocês o link do site, caso alguém se interesse, né, queira ver depois com mais calma esse aqui que é o link. Professor, alguma a palavra está aberta para a senhora. Vou deixar o link aqui. Juliana? Oi? A senhora quer falar mais alguma coisa? Acrescentar?
Eu quero agradecer, Luan, foi uma atividade muito boa. A gente realmente passa por essas situações, né, de queda de internet, a gente já está se acostumando com isso, porque são outros tempos, mas muito obrigada, você deu um curso muito bom, sua fala muito boa. Eu coloquei aqui no chat o link para a palestra que está acontecendo, para vocês poderem ir lá e participar do sorteio, tá? Então, todos vocês podem direcionar lá para esse link do YouTube que eu coloquei no chat. E aí, muito obrigada a todos vocês pela presença e participação. Luan, muito obrigada mais uma vez, foi uma experiência muito produtiva. Muito obrigado. Né? E aí, nós já tomei a lista de presença dos que estavam presentes aqui. E é isso, muito obrigada. Vou pausar aqui a gravação para a gente poder colocar no canal do YouTube do evento. Ok. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.